meditar um pouco na palavra desta noite, né? Com o tema principal, reavivamento da obra do Senhor. Aqui no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, já começamos com este versículo. Abacuque, capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. E no versículo 2 nos disse o seguinte: Ouve, Senhor, ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A gente vê, né, irmãos, que em todo tempo, né, todos aqueles que têm no coração, né, a vontade que o Senhor volte, sempre tem esse pedido: Senhor, aviva a tua obra, reaviva nosso coração, reaviva a nossa forma de ser diferente num mundo de tristeza e dor, e principalmente no mundo que só podemos contar com Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, e com os irmãos, que vai ter uma pequena característica, como no outro culto eu tinha levado a palavra relacionado àqueles que ouvem a voz de Deus, que são filhos de Deus. Dentro desse pequeno tema também tem essa característica, né? O reavivamento da obra depende de mais um pouco de características que necessita para que a obra seja reavivada, né? A primeira, como nós tínhamos estudado na semana passada, é ouvir a voz de Deus. Mas agora a segunda é praticar o que o Senhor tem nos pedido, né? Porque ouvimos, muitas vezes esperamos, né? Uma hora eu faço, uma hora renova, uma hora eu vou mudar, né? Primeira característica, irmãos, primeira carta de Tiago, capítulo 1, versículo 23 e versículo 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Porém, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Agora a gente voltando aqui, né, para pegar essa recomendação do apóstolo Tiago, junto com um texto que muitas vezes é lido, mas esquecido, né? Atos capítulo 2, versículo 38 primeiro. Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E agora ele vem com uma recomendação, né? No versículo 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa.
E como diz o texto, né, naquele dia foi batizado mais de 3.000 almas. Mas por que que essas almas foram batizadas? Primeiro elas se arrependeram, colocaram em prática o que o apóstolo Tiago pediu, para não ser ouvinte, mas praticante. Mas tinha uma característica do povo de Deus aqui que foi esquecida e hoje, muitas vezes, continua sendo esquecida no meio cristão. Atos 42, a 2:42. Continua dizendo: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Bom, uma primeira característica é essa, né? Perseveraram na doutrina dos apóstolos. E de quem os apóstolos aprenderam a doutrina? Eles não criaram uma doutrina própria, né? Não criaram um conjunto de regras deles próprios. Veio do exemplo que é Cristo. E Cristo trouxe o exemplo do Pai. E o principal exemplo do Pai foi o quê? O amor, né? Ou a misericórdia, como nós lemos em Abacuque, né? Na ira o Senhor teve misericórdia. E a gente vendo essa situação, a igreja do Senhor, neste último dia, ela vai ter que ter essas características que estão aqui em Atos 2. Porque senão ela não vai conseguir participar do derramamento da chuva serôdia e também não vai ser caracterizada com a justiça de Cristo, porque as obras dela não vai condizer com o que Cristo pediu. Nós vamos estudando devagarzinho, mas primeiro vamos colocar essa característica da igreja, né? No versículo 43, em cada alma havia temor. Mais outra característica, né? O temor, né? Ele não é medo, né? É respeito, né? Tremor é medo. Sim, nós temos que ter, sim, o tremor, por saber quão grandioso é o poder do nosso Deus. Mas ele, como diz na carta de 1 João, ele diz que no amor não existe medo. Então tem esse porém, né? Se nós vier ao Senhor somente por medo de se perder, já não vai ser uma coisa muito bem aceita por ele. Continua dizendo, né? Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, outra característica é que quando Deus permite que haja sinais e maravilhas no meio do povo dele, é porque o povo dele tem a característica de perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se toda a igreja estiver reunida num só propósito, em oração, no partir do pão, que é a palavra, né? Que não é só o pão, comida, mas a palavra, e na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, aí vai haver milagres, maravilhas e sinais. Se tiver alguma coisa condizente fora dessas características, o Senhor, por misericórdia, olha para a casa dele, no coração de cada irmão, mas não age como um grupo, como Israel na época antiga, né? O Senhor esperou, passou os 3 anos e meio da parábola de Daniel, né? Ele chegou, padeceu, mas mesmo assim, depois que Estevão deu o último suspiro e levou ao último arrependimento, eles rejeitaram. E a nação foi perdida. E a igreja do Senhor, se ela remover essas características, pode ocorrer, se ela não cuidar, esse mesmo defeito de se perder
por não ouvir a voz de Cristo e nem seguir a sua doutrina e nem as características que nessa doutrina tem, que a primeira característica é o amor, né? Aí continua dizendo para nós: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Outra característica, né? As ideias eram a mesma, as palavras eram as mesmas, as atitudes eram a mesma. E criam todos numa só doutrina, numa só fé, como dizem em Efésios, né? Um só batismo, uma só fé, um só Deus e Pai de todos. Continua dizendo, tem outras características, né? A gente sabe que tudo tem seu tempo, mas aqui tem as características dessas comunidades que foi chamada cristã pelas outras pessoas de fora. Esses aqui sim servem a Cristo. Por isso foram chamados de cristãos. E perseguidos, porque eram diferentes do mundo. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Mais uma característica que tem, né, na comunidade cristã, que foi considerado o povo de Deus. Na época antiga eram os hebreus, né? Na época nova são os cristãos. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Né? A outra característica é que sempre quando havia a reunião, todos estavam lá. Ele não faltava porque estava enfermo, porque estava doente, porque tinha alguma coisa, ele não faltava. Ele fazia daquilo um hábito. É como alimentar. A pessoa não vai deixar de alimentar. Ela vai chegar um momento, ela vai passar mal. E a igreja do Senhor, sem o alimento, vai ficando fraca até um ponto que fica debilitada e o inimigo não vai perder tempo de usar. Quem seja que acha que está forte, mas vai estar fraco porque não teve o alimento necessário. Né? E continua dizendo: todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, para o Senhor acrescentar na igreja dele alguém para se salvar, ela tem que começar com essa característica. Senão ele não vai colocar. Por quê? Porque senão a pessoa pode vir a se perder. A dor, o sofrimento, ou mesmo a angústia, ou mesmo o escândalo vai ser tanto que a pessoa pode vir a se perder. Então o Senhor não vai colocar. Ele prefere deixar a pessoa com a fé dela, ainda não total, mas com fervor, servindo o que ela conhece naquela igreja por enquanto, até a igreja que se coloca como igreja do Senhor ter essa característica para ele acrescentar dentro da casa dele. Porque todos vão vir enfermos, doentes e machucados pelo mundo. A gente continua vendo aqui, né, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 de Mateus, diz para nós o seguinte: Mateus capítulo 5, a partir do versículo 37, diz para nós o seguinte: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, a outra característica que a igreja do Senhor tem é essa. É isso e sim e pronto. Não existe talvez naqueles que servem ao Senhor, porque talvez é procedência maligna. Então é sim ou não, né? E continua dizendo: ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal,
mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. A gente não vê nenhuma característica dos verdadeiros cristãos lutando contra a perseguição que vinha para matá-los, né? Você não vê. Você pode ver talvez um meio cristão convencido, mas não convertido, né? Sim, ele ainda vai ter as características antigas, então ele vai querer brigar e lutar para poder derrubar aqueles que estão perseguindo ele. Mas perante o que Cristo pediu, não é assim, que é a doutrina que ele está pedindo, né? A gente tem que resistir e orando que ele possa vencer, porque ele é o vencedor da obra. Para eles, a vitória foi a morte, porque era melhor eles a morte do que sofrendo naquela época, né? Para nós agora, a vitória é perseverar. Como vem perseguição, tanto de amigo, quanto de pessoa, quanto de parente, do mundo, né? Do sistema que existe no mundo, né? Do anticristo. Então, todas essas coisas vêm e colocam a gente contra a parede. Mas aqui diz para a gente dar outra face. Quando os cristãos eram levados para a arena com os leões, você não via eles lá brigando com o leão, né? Primeiro que não tinha como, segundo que eles já sabiam. Então, eles deixavam Deus ajudar. Nas histórias medievais, quantos cristãos eram mortos, colocados na fogueira, amarrado com pedra e jogado no rio? Tudo isso o Senhor vê. Aí a gente pensa assim, tá, mas o que adiantou? Eles morreram, sim. Mas diz o salmista que o Senhor tem prazer na morte do seu santo. Porque a alegria deles não é nesse mundo, é no mundo vindouro. E ele continua dizendo, ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não desvie daquele que quiser que lhe empreste. São coisas muito difíceis de a gente fazer nesse mundo de hoje, né? Porque a confiança se acabou, né? Mas aqueles que têm o Senhor como Deus soberano e Jesus Cristo como Salvador, a confiança deles é diferente. Ainda que eles sejam destituídos, né? Caluniados, eles sabem que o Senhor é o juiz. E o Senhor tem poder para renovar a obra dele, para reavivar a obra dele. Mas depende da característica que nós vimos aqui. Em Atos 2:42, a partir do versículo 42. Aí sim o Senhor vai acrescentar as pessoas a ser salva, aí o Senhor vai operar maravilhas e milagres, né? E outra característica que a igreja do Senhor tem, está na carta de Tiago, capítulo 2. Diz para nós o seguinte: meus irmãos, não tenha a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Outra característica da igreja do Senhor. Não importa quem entrar. Todos, como nós, um dia estava perdido. E foi encontrado, como diz a palavra, né? Estava perdido e foi achado. Outra característica que é colocada no capítulo 2, a partir do versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não lerdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Outra característica da igreja do Senhor é essa.
Não, irmão, vai em paz. Tenha fé. Mas aqui está dizendo que proveito há disso se você não tiver a obra junto, né? Outra característica. A outra característica da igreja do Senhor está no capítulo 3 de Tiago. Capítulo 3, versículo 6. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Né? Outra coisa que a igreja do Senhor tem é ponderação na forma de exortar o irmão, né? Tem que ter uma forma diferente de abordar aquela situação. Porque se for de nós mesmos, geralmente a gente usa a forma errada, a forma impulsiva. E essa forma causa grandes problemas, né? Outra característica da igreja do Senhor está em Tiago capítulo 4. 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Outra característica da igreja do Senhor é essa. Remover a amizade com o mundo e ser amigo de Deus. Outra característica, um pouco mais embaixo, diz para nós o seguinte: antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então a igreja do Senhor também é humilde, né? É outra característica. Outra característica da igreja é sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Outra coisa, né? Duplo ânimo é aquele ânimo que meia hora eu estou com o Senhor, dali para frente ali eu já mudo totalmente. É como se tivesse a cadeira aqui, né? Tem o Senhor e o inimigo. Naquele momento que eu estou com o Senhor está sentado na cadeira. Mas logo depois eu falo: Senhor, licença um pouquinho, porque eu vou ver a amizade com o mundo. Aí o inimigo senta na cadeira, né? E a igreja do Senhor não pode ter essa característica, né? Ela tem que estar vigilante a todo momento. Em nenhum tempo deixar o inimigo, como fez com Pedro, se andar, né? Que o Senhor protege, mas ele falou para ele vigiar, né? E para nós, a última característica, irmãos, aqui desse pequeno período, está em Tiago capítulo 5, dizendo para nós o seguinte. 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, essas pequenas características, irmãos, fazem parte da igreja que o Senhor opera maravilhas, milagres e acrescenta almas. Né? São características que, se nós formos pensar, ela tem que realmente dar para o Senhor habitar plenamente no meio de nós, né? Ela tem que ser colocada. Não tem como a gente falar que não é assim, porque a palavra diz que é assim. Né? Todos criam no mesmo propósito, eram todos em comum, nada era de ninguém, os apóstolos repartiam com todos, mediante a necessidade de cada um.
ela não só ouvia, mas praticava a palavra, né? E sempre pedia em oração que o Senhor reaviva a obra que Ele mesmo começou pelo Seu Espírito Santo em nosso coração. O Senhor venha nos ajudar, né? Nos abençoar a cada dia e que possamos colocar essas palavras no coração e procurar entrar no caminho do Senhor para que quando Ele vier, nós possamos ser achados dignos de participar da boda dos cordeiros, do Cordeiro. Amém?